Vexame! Time sem vergonha! Patético essa partida. Bom, são um dos comentários que você vai ver aí nas internets, nas redes sociais, na grande mídia. Eles estão tentando pintar que o Brasil foi mal, de que é vergonhoso e vexatório a eliminação para a Noruega. De fato é, mas a gente vai conversar um pouco mais e entender o porquê do motivo que eles estão tentando pintar isso ser tão errado e tão fora da realidade. Vamos lá? Falando taticamente do Brasil, e aí eu vou tentar ser bem breve. O Brasil veio bem para o jogo, num 4-4-2 claro, começou até num 4-1-4-1 defensivamente, mas voltou para o 4-4-2. Esteve bem, a Noruega chegou a atacar, mas o Brasil conseguia retomar a bola e construir jogadas. O Brasil, logo no começo do jogo, teve 3 chances, sendo 2 delas claras. Enfim, o primeiro tempo do Brasil foi muito bom, o Brasil conseguiu se postar, conseguiu criar chances. Não aproveitou. A Noruega até teve chances, sim. O Alisson fez defesa, sim. Teve o gol anulado porque estava impedido, sim. Mas o Brasil foi melhor. E esbarrou no detalhe. Esbarrou no refi no final. Naquela última bola, seja no chute, seja no passe. O Brasil criou, mas não aproveitou. Esse foi o resumo do primeiro tempo. O segundo tempo já é diferente. O Brasil não foi tão bem. Com a entrada do Endrick, logo na primeira jogada dele, ele teve uma chance clara e perdeu, não aproveitou. Mas viu a Noruega começar a perigar, começar a ter uns ataques aqui e ali, ter mais a bola. O Brasil não criou mais tantas chances. E aí vem a entrada de Neymar e Danilo Santos, o Danilo do Botafogo. A pausa para hidratação. E depois disso, a Noruega dominou o jogo, foi muito melhor que o Brasil e mereceu a vitória porque fez 2 gols. E aí, novamente, criou e aproveitou, enquanto o Brasil criou e não aproveitou. Falando de questão tática de fato, como que o time se postou, o grande problema e o que fez o Brasil ter essa piora não é a entrada do Neymar, mas é a entrada do Neymar. E aí você vai entender. O Brasil jogava num 4-4-2, sendo os 2 atacantes, isso na forma defensiva. Você tendo os 2 atacantes, sendo Vinícius Júnior e Matheus Cunha no primeiro tempo, e Vinícius Júnior e Endrick no segundo tempo. Esses caras, eles são responsáveis pela pressão nos zagueiros oponentes, dos laterais. São os caras que vão pressionar a bola lá em cima para tentar roubar e sair no contra-ataque. Que teoricamente era o plano de jogo do Brasil. Eles fizeram isso? No primeiro tempo não. Mas as outras 2 linhas de 4 resolviam, porque você tinha os 2 pontas, os 2 alas, os meias pelas laterais, que no caso no primeiro tempo, tanto Martinelli quanto Ryan, recompunham bem, estavam marcando bem e defensivamente faziam a parte deles no caso, né? No segundo tempo, com a entrada do Endrick, não mudou. Ryan na direita, Martinelli na esquerda, Vini e Endrick na frente. Eu citei de um 4-1-4-1, defensivamente, até rolou com o Casemiro entre linhas, o Vinícius Júnior recuado e o Matheus Cunha na frente, mas não se utilizou. Eu acho que para o segundo tempo talvez fosse mais interessante uma formação mais assim. Você poderia ser mais defensivo, ter uma linha de 4, ter o Casemiro entre linhas, já que ele é mais cansado, ter o Endrick centralizado lá na frente, ou até o Vinícius Júnior e o Endrick na esquerda tentando recompor. Daria para tentar. Dito isso, não foi feito, voltou no 4-4-2, que também estava ok, porque as linhas de 4 do Brasil se resolviam, os alas recompunham. E aí vem a entrada de Neymar e Danilo. O meu ponto, eu estou criticando o Neymar e aqui é bom deixar isso claro. Não estou criticando o Neymar. Para mim, esse era um dos jogos que assim era para ser o jogo dele, assim como a Croácia, e por culpa dos incompetentes ao redor dele não foi. Então não estou culpando o Neymar. Mas o Neymar é um jogador específico. Ele é um cara que defensivamente ele não vai marcar e ele não vai fazer a pressão lá em cima. Então vamos parar para pensar. A gente estava jogando num 4-4-2, sendo que os 2 atacantes, que são os que vão fazer a pressão, não estavam fazendo a pressão. No máximo o Endrick fazia a pressão, o Vinícius Júnior não fazia. Você vai ter mais um jogador que vai entrar, que teoricamente teria que jogar nessa posição, e chegou a jogar, mas não vai fazer essa pressão. Ou seja, o Neymar ele entra com a característica do Vinícius Júnior defensivamente. O cara que vai jogar lá na frente, que teoricamente seria para fazer pressão, mas não vai, porque fisicamente não consegue, no caso do Neymar, e do Vinícius Júnior é só vagabundagem mesmo. Então defensivamente a gente não vai contar com ele, a gente vai continuar com as linhas de 4. O problema é, ele faz isso,
Só que ele não tira o Vinícius, ele deixa o Vinícius, ele tira Martinelli e Ryan, os dois alas. E ele coloca o quê? O Danilo, que é um meia, então faria essa meia pela esquerda ou pela direita, enfim. E ele teria que recuar o Endrick para fazer essa ala. O que poderia dar certo se o Endrick recomposse. Se você vê os dois lances do gol, o Endrick nem aparece na jogada. No primeiro lance de gol, só para me retratar na real, o Endrick chega a aparecer na jogada. Mas você vê que o marcador passa por ele e ele começa a andar assim, já foi. Então assim, não tem essa recomposição dos alas, dos meias. Então o Brasil, em vez de ter duas linhas de 4 consistentes, o Brasil tinha uma linha de 4 e uma linha de 3. E acontecia que nessa jogada rápida, os meias acabavam ficando abrindo espaço para que o Haaland, para que o Odegaard, para que os pontas da Noruega conseguissem criar espaço e atacar esse espaço. Se você vê o segundo gol, é claramente o Casemiro avançando, porque o Brasil perde uma bola avançada. O Haaland tem o espaço do mundo para dominar e virar a bola para o outro lado, para receber essa bola, para fazer esse pivô, entre aspas, e virar o jogo. E depois, no gol, ele domina e chuta e ninguém para travar ele também, né? Então, assim, taticamente, a mudança, ela atrapalhou o time. Porque ele muda jogadores de características diferentes. Ele muda o esquema tático defensivo do time. Agora, uma questão que não foi, que eu pelo menos não vi ninguém falando. O Ancelotti faz a alteração desses dois, Danilo e Neymar, 40 segundos antes da pausa pré-hidratação. Ou seja, se você é o técnico da Noruega, para pensar como técnico da Noruega, você tem uma pausa de cerca de 2 minutos, onde você pode virar para o seu time e acertar ele taticamente contra as mudanças que o seu oponente fez. Ou seja, ele poderia chegar na pausa para hidratação e fazer a alteração junto. E aí consertar o time. E ele faz isso porque o time taticamente da Noruega se acerta e melhora. O time que começa a marcar mais pressionando o Brasil. Porque percebe que o Brasil não vai ter esse fôlego defensivamente. E o Brasil perde bolas e toma o gol. Enfim, foi triste. O Brasil taticamente perdeu nessa mudança defensiva. Daria para dizer isso, e é o que a grande mídia vai te falar, que a entrada do Neymar prejudica o time. Mas a gente vai ver que não foi isso. Você vai entender que o Brasil teve o jogo na mão. Tava na mão no Brasil. E perdeu no chute para fora do Endrick. Perdeu com quase gol do Martinelli. Se ele tivesse 2 centímetros a mais de altura, ele fazia o gol. No pênalti do Bruno Guimarães. O Brasil perdeu as chances que teve e por isso ele foi punido. Essa é a realidade. O Brasil foi punido por uma seleção boa da Noruega. A gente vai falar mais sobre essa questão de vexame ou não, mas taticamente é irreal falar que a alteração destrói o time e destrói o time justo. Na real é justo. A alteração do Ancelotti destrói o time nos últimos 20 minutos. Dito isso, não dá para dizer que a alteração de Neymar e Danilo, a entrada de Neymar e Danilo, é o motivo da eliminação do Brasil. Porque não é. Falando agora sobre a grande mídia, você vai ver em vários lugares diferentes o povo falando, porque é culpa do Neymar, é culpa do Ancelotti, isso, aquilo. De quem é a culpa? Dos jogadores. Simples assim. Você vê a mídia criticando, porque o Brasil retrancou. O Brasil se acuou contra a Noruega. O Brasil deu a bola para eles. Inacreditável. Como pode o Brasil, uma seleção pentacampeã, dar a bola para a Noruega? Uma coisa seja bem clara. Quando assinou com o Ancelotti, deveria imaginar que isso poderia acontecer, né? Se você pega os jogos do Ancelotti pelo Real Madrid, era um time que não necessariamente jogava com a bola, jogava em transição, jogava em contra-ataque. Dava a bola para o oponente, se postava defensivamente, quando pegava a bola, atacava rápido pelas laterais, que é o que o Brasil faz. O Brasil faz isso. Então assim, não dá para dizer que a questão o Brasil recuou, o Brasil deu a bola para a Noruega. Não é o motivo da eliminação. A gente tem que ser honesto, a seleção foi eliminada porque perdeu as chances que criou. Perdeu as chances que criou, o Brasil criou chances e perdeu. Simples. E aí a gente pode dizer que faltou técnica, faltou qualidade. Sabe o que é o pior? Não faltou qualidade.
O Brasil tem os melhores jogadores do mundo. Vinícius Júnior é um dos melhores. Rafinha é um dos melhores. Matheus Cunha é muito bom. O Endrick é muito bom, é muito promissor. Defensivamente, o Brasil tem bons jogadores. Você tem Gabriel Magalhães, provavelmente e argumentavelmente o melhor zagueiro do mundo. Marquinhos foi campeão da Champions agora. A gente tem o Alisson, que continua sendo um bom goleiro no Liverpool. O meio do Brasil, beleza, o Casemiro já tá mais velho, mas você tem o Bruno Guimarães, que está quase no... Se não tá no auge dele, vai estar nos próximos 2 anos no máximo. O Brasil tem bons jogadores. A questão é, parece que esses jogadores não sentem o peso dessa camisa. Parece que eles jogam no Brasil sem a vontade de estar ali. Sem aquela garra, aquele sangue no olho, sabe? Sem aquele tesão de jogar pela seleção brasileira. O Brasil não tem vontade. Você via, pra mim ontem, fica nítido, o Brasil toma o gol pra Noruega e continua a mesma baderna. Você vê o Vinícius Júnior trotando em campo, fingindo que tá correndo pra marcar. O Neymar, com 34 anos, sem uma perna, cadeirante, todo ferrado, correu mais que o Vinícius ontem, gente. Estatisticamente, o Neymar percorreu mais quilômetros por minutos do que o Vinícius. Não jogou nada, cara. Ele é pra ser o protagonista dessa seleção e é um bunda mole, cara. É um frouxo. Ofensivamente, ontem teve uma chance. Beleza, poderia ter finalizado melhor. Não vou falar disso. Ele teve uma boa chance e foi uma boa chance. E ok, a chance dele. Fez o que depois? Fez o que depois? Se espera do Vinícius que ele pegue o protagonismo. Mas ele não faz. Se espera dessa defesa que eles finalmente façam um jogo convincente que a gente fala, beleza, a gente tem Gabriel Magalhães e Marquinhos na zaga. Uma dupla dos melhores zagueiros do mundo. E não temos. Se espera que a gente olhe pro nosso ataque e fala, caramba, mano, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Martinelli, Rafinha, Endrick. Esses caras vão resolver. E não resolvem. Porque parece que trota. O Rafinha queria estar de férias, gente. Pra ele é inadmissível. Nas férias deles ele tem que jogar uma competição por seleção. É isso que o Rafinha pensa, cara. Esses caras não entendem o peso de vestir a camisa do Brasil. A gente espera que o jogador, quando jogue pela seleção, dê tudo de si dentro de campo. E beleza, esse argumento é muito fraco que eu trouxe agora. Porque você vai ver a torcida organizada do Asa de Arapiraca, em Alagoas, vai falar que não, o jogador que for vestir a camisa do Asa precisa entrar com sangue no olho. Mas o que eu quero dizer é, a camisa do Brasil é a mais pesada do mundo. Sim, a mais pesada do mundo. São 5 títulos de Copa do Mundo. O Brasil é o país do futebol. O país com mais ídolos, com mais jogadores, assim, geniais. E esses caras parecem que não conseguem entender isso. Em 2018, que o Brasil perdeu, a gente ficou bravo, ficou triste, foi vergonhoso perder para a Bélgica. Mas você olhava e você via que tinha jogadores ali que, deram tudo de si, cara, tentaram. Em 22 também tinha jogadores que você fala, cara, tentou, velho. Foi feio. Assim, terminou o jogo, eu fiquei olhando pra TV, falando, cara, é inacreditável. Inacreditável. Porque antes da Copa, e aí eu queria estar errado, mas infelizmente eu tô certo. Antes da Copa, as pessoas que estão próximas, eu tenho print disso, por sinal, em grupos de Discord com amigos, que eu fiz uma simulação e eu coloquei a Noruega passando pelo Brasil. E o meu ponto era exatamente esse, é uma seleção que o Brasil iria subestimar. E eu sinto que o Brasil subestimou a Noruega. O Brasil não deu o seu melhor. O Brasil jogou como se conseguisse resolver o jogo a qualquer momento. Eu sinto que eu já falei essa frase nesse ano umas 20 mil vezes, porque falo isso nos jogos do Santos, todo santo jogo. Mas o Brasil fez igual. E agora eu vou ser obrigado a voltar à borracharia, como diria o Poatan. Tem que voltar a assistir a merda do Santos por causa dessa bosta dessa seleção. É triste. É triste. Foi vexame, foi. A mídia vai tentar te vender que foi jogador X, que foi jogador Y, que foi o treinador.
A realidade é o conjunto da obra. São jogadores frouxos que não entendem o peso de vestir a camisa brasileira, de estar representando a amarelinha ali, uma nação inteira que é denominado país do futebol com o rei do futebol. Jogadores que não entendem isso e são frouxos, têm medo de jogar pelo Brasil ou não querem jogar pelo Brasil. Então assim, alguma coisa tem que mudar, porque não dá pra ver mais esse bando de vagabundo em campo com a camisa do Brasil. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre os jogadores agora, fazer uma avaliação. Vou tentar trazer um destaque, pelo menos um destaque positivo e um negativo, e falar sobre os principais nomes ali, né? Enfim. Positivamente, e esse eu vou ser positivo. Eu vou trazer dois, porque eu acho que é justo a gente fazer isso. Douglas Santos, o lateral humilde. É um lateral que não se esperava nada, tinha muita desconfiança, mas foi bem. Eu acho que ele foi seguro, o lateral seguro, né? O lateral honesto, o lateral humilde Douglas Santos. Foi bem. Eu acho que ele faz uma boa Copa, ele não compromete na minha visão. Eu não lembro de um lance que foi culpa dele, que o Brasil tomou um gol, que o Brasil teve que o oponente teve uma chance clara. Eu acho que ele vai bem e tá aí. Eu vi um post e eu concordo. O Douglas Santos ninguém esperava nada e honrou a camisa, querendo ou não. Porque deu o máximo de si. Por mais que ele é limitado, e eu não vou entrar nesse aspecto, fez uma boa Copa e o meu intuito é elogiar. Percebe-se que ele deu tudo de si em campo. Então que a gente procure mais Douglas Santos. E aí eu queria fazer um destaque positivo, e não é um destaque positivo, mas eu acho que a gente tem que reconhecer a Copa do Alisson. Eu acho que ele tem culpa no gol do Marrocos, tem. Mas além disso, ele fez uma Copa segura. Eu acho que o jogo de ontem, por exemplo, zero culpa dele. Eu sinto que as pessoas sempre acabam culpando muito o Alisson, porque nas últimas partidas de eliminação do Brasil, o goleiro oponente virou o Manuel Neuer e catou tudo. Contra a Bélgica, era o Courtois, o que a gente percebeu depois que era um baita de um goleiro. Em 2022, contra a Croácia, o Livakovic, que nunca mais fez uma partida boa na vida dele. E nesse ano o Nyland, que fez várias defesaças. E o Alisson não fez isso. O Alisson não fez partidas de você falar, cara, o Alisson tá jogando muito. Eu acho que essa partida de eliminação dele foi boa. Eu acho que a Copa dele foi segura. Eu acho que é injusto a cobrança que se tem no Alisson. Eu acho que é injusto que se tem. Eu entendo que tem gente que fala que ele é um goleiro chama-gol. Eu sinto que o Alisson ele não é um goleiro espalhafatoso, como vários outros são. Como o Cássio, como o próprio Brasão do Santos. São goleiros que fazem defesas muito plásticas, mas não são defesas difíceis. Podem fazer defesas difíceis, eu não estou também menosprezando, mas são goleiros mais plásticos, onde as defesas parecem ser mais irreais, mais difíceis do que realmente são. O Alisson não, ele é um goleiro que faz o trabalho dele. Eu sinto que a eliminação desse ano, a eliminação do jogo da Croácia, não está na culpa dele. O jogo da Bélgica, eu acho que tem ali, ele poderia ter. A bola do De Bruyne pro nível que o Alisson jogava no Liverpool, era defensável, mas também não é uma bola. Pô, se tomar um gol, você não vai falar, caramba, olha o goleiro, que vagabundo. Não, é uma bola defensável, mas também não é culpa do goleiro tomar um gol desse. Então, assim, coloco o Alisson como um destaque, nem positivo nem negativo, só que eu gostaria de dizer que eu acho que ele é injustiçado. As pessoas cobram demais, cobram milagres dele e ele tem sido um bom goleiro. Pode não ser um goleiro que faz milagres, e realmente não faz. Mas a gente tem algum goleiro hoje em dia que faz milagre? Ou ele parece fazer milagres? Porque eu diria aqui que o Brasil muitos vão dizer que o Brasil é um goleiro milagroso. Ah, porque o Hugo Neneca isso. Ah, porque o Carlos Miguel. São goleiros que de fato fazem milagres, que são melhores que o Alisson? Ou só são goleiros que são plásticos? Ou seja, parecem fazer milagres ou parecem ser bons goleiros? Fica o questionamento. Para destaque negativo, e aqui eu vou fazer dois. Casemiro, primeiro de tudo. Eu acho que a Copa do Casemiro é desastrosa. Fez o gol contra o Japão, que reacendeu a chama no Brasil e deu um fôlego, que veio a trazer a virada. Mas, cara, o Casemiro não fez uma Copa boa. Todo mundo, literalmente,
todo mundo falava que ele deveria ser reserva, e na minha visão ele deveria ter sido reserva. O Fabinho, quando entrou melhor, mas a Copa dele foi ruim e ele comprometeu. Se você for pegar lance por lance, cara, quase todos os gols que o Brasil toma tem algum erro dele, ou algum erro de passe ou de desarme, ou algum erro de posicionamento dele. Então, Casemiro claramente o destaque negativo dessa Copa do Mundo. E eu poderia colocar como destaque negativo, mas pela idade e pelo que pode ser, eu não vou colocar. Eu vou colocar só como um destaque, assim como o Alisson, o Endrick. E aí eu tenho algo a dizer. Não vou dizer contra o Endrick ou não. Eu acho que as pessoas superestimam o Endrick. Eu não acho ele ruim, eu acho ele bom jogador. Ele teve uma boa temporada no Lyon. Ele merecia ser convocado. Dito isso, se colocou uma pressão e um hype onde o Endrick era o escolhido ou iluminado, que ele seria o cara, e não foi. E não foi, e não é uma decepção, não deveria ser uma decepção o Endrick não ser esse cara. Ele tem 19 anos. Mas as pessoas colocam uma expectativa nele irreal. Então fica aqui um desabafo. Eu acho que o Endrick é o novo Richarlison também, para o público que só assiste Copa do Mundo e não vê futebol constantemente. Ou seja, o público LGBT e mulheres que não assistem futebol. Não estou sendo preconceituoso, galera, só testando fatos. Não são todas as mulheres que assistem futebol. Eu falo porque provavelmente a minha irmã e a minha mãe que não assistem futebol. Provavelmente não, elas falaram que porque o Endrick tem que entrar, ele é iluminado, blá, blá. Então assim, tô dando um exemplo do que eu vivo. Não tô sendo preconceituoso. Só continuando também, né? Não precisava ter falado isso. Eu acho que esse grupo põe uma pressão no Endrick por uma expectativa que nós torcedores temos nele, mas que nós sabemos. O Endrick ainda é muito jovem. Ele não pode ter essa pressão de ser o cara do Hexa. Não é o Endrick que tem que ser o cara do Hexa, não agora. Em 2030 a gente pode cobrar ele, que ele vai ter os 23 anos, teoricamente vai estar começando a estar no auge dele. Show. Agora não. Agora ele não é o cara do Hexa. Mas essa grande massa de que não assiste futebol influenciada por uma aura que a gente colocou no Endrick, de que ele tem aura. Enfim, acaba que a gente fez com que as expectativas fossem muito altas e ele não correspondeu, porque ele é muito jovem, é justo, é esperado que um jogador jovem vá ter suas inconstâncias. Então fica também um dizer a isso. E para finalizar, eu não vou falar da Copa do Rafinha, que foi desastrosa, porque ele jogou um jogo e meio, ainda bem, porque não estava jogando nada, e não deveria mais ser convocado para a seleção brasileira também, porque não faz nada com a camisa da amarelinha. Eu queria falar de Vinícius Júnior. Eu queria falar bem primeiro, porque ele teve um começo de Copa bom, criando chances, sendo o protagonista do time, por mais que as chances, assim, ao criar 5 jogadas de gol em 2 jogos, ele perdia 37 de forma ridícula, não conseguindo driblar ou dar um passe simples, mas ele criou e fez e tentou. No começo, eu acho que o mata-mata do Vinícius Júnior é ruim. Ruim não, abaixo do nível que a gente viu dele antes. E a minha grande decepção com o Vinícius é que eu esperava que ele fosse o protagonista. A gente esperava que ele fosse chamar esse protagonismo, colocar a bola debaixo do braço e levar a seleção adiante. E ele não fez. A gente esperava que o Vinícius fosse pegar a bola num pênalti aos 14 minutos e fazer o gol. Mas não, ele deixou para o Bruno Guimarães. E eu entendo que essa decisão foi tomada pelo técnico. Mas na hora, se o Vinícius vir e falar, não, deixa comigo que eu tô confiante e eu vou bater, eles iam deixar. Ah, mas o Vinícius não bate bem. Não tem essa. O craque do time tem que chamar a responsabilidade. E o Vinícius não chamou. A gente tem um grande problema de que a gente vem de Copas onde o protagonista era o Neymar. E você vai ter a onda lacradora aí falando que porque o Neymar nunca ganhou nada, o que o Neymar fez, só perdeu Copas. O Neymar é o maior artilheiro do Brasil, da seleção brasileira. É um jogador que ficou marcado na história da seleção brasileira e na história do futebol. Eu particularmente acho, em questão de qualidade, questão de técnica, o Neymar é um jogador top 5 da história.
Eu falo por mim, é o melhor jogador que eu vi jogar, é o Neymar. Então assim, a gente tá falando de um cara que é ídolo, de um cara que representou uma nação por 15 anos. Vendo o Vinícius Júnior hoje, é injusto com o Vinícius Júnior? É. Mas é muito decepcionante você sair de Neymar para Vinícius Júnior do jeito que foi. E até esse último jogo tava tudo para ser o jogo de protagonismo do Neymar. Um gol de pênalti agora. Se o Casemiro acerta um passe fácil dentro da pequena área pro lado, o Neymar rolaria a bola para dentro do gol sem o goleiro, porque o Nyland estava marcando o chute do Casemiro e não o Neymar vindo depois, quase no segundo pau. Então assim, poderia ter sido o jogo de protagonismo do próprio Neymar. E a gente está falando disso de um Neymar com 34 anos, de um Neymar que não consegue mais correr, que tem suas limitações físicas. E ainda assim a gente espera isso dele, porque a gente não vê no Vinícius, não vê no Rafinha, vê mal e mal no Endrick. Mal e mal no Endrick. Uma esperança de alguém que pode tomar esse protagonismo e pode ser pelo menos perto do que o Neymar foi na seleção brasileira. Para finalizar, não tá tudo acabado, a gente tem uma boa geração. A Copa de 2030 tá logo aí. Brincadeiras à parte. A gente tem uma boa seleção, a gente tem nomes bons. Ryan foi muito bem, o Ender, é muito promissor. A gente ainda tem outros caras, como o Vinícius, que vai continuar sendo um craque. Você vai ter outros caras que ainda não estão na seleção, mas que poderão estar na seleção, como o Estevão, que não foi porque estava machucado, como o Vitor Roque, e enfim, outros jogadores que tem e que irão surgir também. Então, vamos continuar apoiando. Eu sei que é triste, eu sei que é desanimador, mas torcer para que o Brasil tenha um ciclo decente agora, onde a gente consiga desenvolver esses novos talentos, em que o bastão do Neymar, lá ele, em que a gente tenha essa passagem de bastão do Neymar pro Vinícius ou para algum outro craque da seleção, enfim. Vamos torcer para que o Brasil volte a ser o Brasil. É isso. Deus abençoe. Comenta aí o que você achou, se você ficou tão triste como eu na derrota. Comenta aí quem você acha que vai ser campeão, na real. Diz aí. Eu acho que a Noruega vai chegar longe, tá? Acho que ganha da Inglaterra. Mas eu não sei quem eu diria que seria campeão. Acho que talvez um campeão inédito. Colômbia, Noruega, Marrocos, enfim. Vou ficando por aqui. Adeus.